meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Eu não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela na libertação. Irmão de olho claro ou da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado? Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo sangue que escorre da ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois. Mas falta em seu peito um coração, ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, cambinda, alçá, eu fui rei Eguibá, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. E Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou. Onde mora a senhora liberdade, não tem ferro e nem feitor. Amparo do rosário ao negro Benedito, um grito de liberdade, feito pele do tambor. Deu no noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu, áureo feito o ouro da bandeira. Fui rezar na cachoeira contra essa bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Liberte o cativeiro social. Liberte o cativeiro social. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse continente que vocês estão vendo aí, que é o continente africano, né? Essa aula aqui é para o 9º ano e o objetivo é que vocês possam refletir um pouquinho sobre os novos e velhos dilemas vivenciados pela África, né? E quando se reflete sobre a África, nós refletimos sobre nós mesmos, porque afinal de contas, não tem como separar o continente africano da constituição da sociedade brasileira. África e Brasil estão ligados de maneira que não dá para explicar o Brasil e os dilemas brasileiros sem entender o que acontece e o que aconteceu na África. Além disso, essa aula também, o objetivo é que essa aula colabore com vocês na realização da atividade da página 127 e 128, tá? Do caderno Trilhas, que vocês vão receber em casa. Muito bem, pessoal. A primeira coisa a pensar quando nós conversamos sobre a África, que é um continente muito diverso, né? É um continente muito diverso do ponto de vista do clima. Você tem desde clima temperado aqui no sul da África, até o deserto do Saara, deserto da Namíbia, né? E também uma população muito diversa, né? A ideia de que na África só tem pessoas com a pigmentação da pele escura também é um erro. Você tem tantas pessoas, você tem, por exemplo, no Egito, né? Uma diversidade que fica aqui mais ou menos, né?
uma diversidade étnica, cultural, e ao mesmo tempo você vai aqui para Madagascar, uma outra diversidade étnica, cultural. Então é um continente muito diverso, né? Bom, estudar a África significa estudar um pouco a nós mesmos, e esse poema que eu li para vocês é um samba-enredo da Escola Paraíso do Tuiuti, de 2018. Ao longo da aula eu vou falar um pouquinho desse poema para vocês e por que eu recitei esse poema, né? Então, tudo bem, pessoal? Então, dos 6 continentes, né? América, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, né? Nós vamos hoje nos concentrar na África, né? Tudo bem? Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, por essa imagem é possível ver, né, desde o deserto do Saara, né, floresta tropical, clima temperado, certo? Deserto arenoso, deserto pedregoso, como da Namíbia. Então, por outro lado, é um continente próximo aqui da Europa, né? E também aqui na Ásia, né? Próximo à região do Oriente Médio. Pois bem, pessoal, quando você observa o mapa da África, você dá para notar que hoje a África tem, a geografia hoje ela é composta de inúmeros países, né? Alguns bem conhecidos ao longo da história, né? Como por exemplo o Egito, né? Especialmente muitos de vocês já assistiram filmes sobre o Egito, né? E sobre as pirâmides, ou porque a ideia também de uma África cheia de animais e que todo mundo é selvagem também é uma lenda, né? É um continente muito diverso, continente que tem países industrializados como a África do Sul, né? Se você pegar aqui na África do Sul, você vai ter industrialização, ou um continente que tem uma indústria petroquímica, né? Como, por exemplo, se você for aqui na Nigéria, né? Bom, é um continente muito diverso, como eu já disse a vocês, mas esse número de países aqui, que vocês estão percebendo, nem sempre existiu, né? Durante muito tempo, o que determina as fronteiras entre os diversos povos que compõem a África foi determinada por negociações políticas e também por guerras por povos anteriores à colonização, né? Tudo bem? Então nem sempre esse número de países, quando você observa, né? Você observa Angola, né? Quando você observa Moçambique, Guiné, que é o que tem na música, né? Senegal e por aí vai, nem sempre esses países existiram. Essa geografia é uma geografia construída a partir, e especialmente a partir do século XX, né? Mas durante muito tempo não foi essa a geografia. Durante muito tempo esse território foi composto por reinos, né? Vários reinos, e esses reinos, alguns reinos tinham fronteiras definidas ali, tinham um território determinado. Outros reinos, o que determinava era o número de pessoas, né? O número de pessoas era fundamental e ficava, digamos assim, migrando no território. Então, durante muito tempo, antes do processo de colonização, a África teve uma geografia diversa, né? E rica, diga-se de passagem, rica na ciência, rica na cultura, não é? Na literatura, na escrita, na arte e por aí vai,
né? Bom, gente, é o seguinte, a expansão marítimo-comercial da Europa, especialmente a partir do século XV, né, que vai de 1401 a 1500, durante esse período em que os europeus começam a expandir, né, as suas conquistas marítimas e expandir também o seu comércio, durante esse período, que vai mais ou menos do século XV ao século XVI, portanto ali mais ou menos de 1450 até mais ou menos 1600, a principal função da África era fornecer mão de obra para as colônias, né? Então, veja só, a palavra colonização está muito ligada à ideia de dominação. Os portugueses, ao vir para o Brasil, da mesma forma os espanhóis, ao controlarem o que hoje nós chamamos de Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, ora, eles queriam riquezas, queriam metais preciosos, queriam as riquezas, não só as riquezas minerais, mas também matéria-prima, não é? Então foi esse o objetivo. Então eles controlavam esse território, portanto colonizavam esse território com o objetivo de dominar e utilizar desse território para atender a sua, ou das colônias, para atender às suas necessidades econômicas, né? Então foram praticamente 350 anos, né, daquilo que viria a ser a escravidão e que, portanto, durante praticamente 350 anos, homens e mulheres foram, né, escravizadas e obrigadas a trabalhar, não é mesmo? Obrigadas a trabalhar sem nenhum direito, né? Então, aqui você pode ver, mais ou menos nesse mapa, a rota das navegações, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, as navegações, né? Então você pega aqui Portugal com a sua famosa escola de Sagres, né? Então, as navegações, Portugal no caso, né? Veio Porto Seguro primeiro, né? E depois foi fazendo toda a sua rota. Outra parte da rota de Portugal consistia em dominar, né, a África, como também, se você olhar aqui de vermelho, né? Então você tem uma rota aqui pela América, outra rota aqui pela África. Tudo bem? Essa rota de vermelho aqui, ó. Estou falando só o caso de Portugal, mas nós tivemos depois, né, o controle pela Espanha, depois a Inglaterra também. Isso aí nós vamos ver mais à frente, tá? Então, aqui está mais ou menos a rota feita pelos portugueses e lá na frente os espanhóis, tá? Bom, gente, e nesse período, então, se consolida a escravidão. E para alguns países, a escravidão vira a principal fonte de renda. Então, quer dizer, se nós pegarmos no caso do Brasil, né, milhares de pessoas saíram da África, uma parte saiu de Cabo Verde, vinha para Olinda, também Salvador, outra parte saía de São Jorge, ali perto onde hoje é Guiné e tal. Outra parte saía de Luanda, outra parte saía de Mombasa, Moçambique, ia para o Rio de Janeiro, né? Então, essa viagem, pessoal, forçada, durava aproximadamente 3 meses. Pouco mais, pouco menos. E homens e mulheres vinham em navios conhecidos como navio negreiro. Né? Até sugiro que vocês leiam aquele poema maravilhoso do Castro Alves, chamado Navio Negreiro. Tem uma versão do Caetano Veloso. Então, essa era a rota de navegação.
né? Então foram milhares de homens e mulheres que, sem a sua vontade, tiveram que sair do seu continente e fornecer mão de obra para a América, trabalhar nas lavouras de cana, como vocês viram naquele poema, né? Muitas dessas pessoas morreram trabalhando em lavouras de cana, de açúcar, seja no Nordeste, né? Outros trabalharam no café, outros trabalharam na extração de metais preciosos, né? Então, é impossível você pensar a economia brasileira e a constituição da população brasileira sem esses homens e mulheres que vieram fazer trabalhos forçados aqui, que vieram como escravos. Não nasceram escravos, foram obrigados a ser escravos. E esses navios, pessoal, eram lugares, só para vocês terem uma ideia, há relatos de navios que metade da população morria. Tal eram as condições de higiene e as condições sanitárias, as condições de higiene sanitárias, e não só, né, a violência também que se empregava nesses navios, né? Uma coisa terrível. Se alguém puder ir ao Museu Afro, lá no Parque do Ibirapuera, vale bastante a pena. E aqui, né, gente, inicialmente a colonização, portanto a dominação, né, se deu primeiro no litoral, né, aqui onde vocês estão vendo, né, na Gâmbia, Guiné, Libéria, né? Tudo bem? Angola. Estou falando mais dos domínios portugueses, né? Porque depois boa parte de homens e mulheres dos domínios dessa área dominada pelos portugueses passou a vir para o Brasil como mão de obra escrava, né? Aqui um pouco, né, pessoal, a saída. Esse quadro representa um pouco a saída de homens e mulheres do seu lugar de origem, né, para servir de mão de obra aqui na América, né? Muito se fala da tragédia que foi o nazismo e da tragédia que foi, né, que foram os campos de concentração na Alemanha, mas é bom deixar claro que o processo de escravização de homens e mulheres na África foi algo terrível, tal qual ou pior, na verdade pior do que não sei se dá para dizer, né, mas foi uma tragédia igualmente terrível, né? Então, as estimativas falam, né, que o número de escravos que acabaram, de homens e mulheres que acabaram vindo para cá, pessoas que foram escravizadas, contando os que chegavam vivos, né? Então as estatísticas vão aí de 30 a 200 milhões, né? Dependendo do pesquisador. E muitas, e é bom deixar claro, muitas pessoas resistiram à escravidão. Foram milhares de homens e mulheres que morreram resistindo para evitar essa captura, né, na África. E isso teve consequências na África, né? Uma delas é que enquanto a população mundial cresceu 1 bilhão entre 1500 e 1900, a população africana se manteve estagnada. Por quê? Foram milhares de homens e mulheres que saíram de lá para ir servir de mão de obra, né, na América. E assim, no final do século XIX, após a independência da maior parte das colônias da América, e o fim da mão de obra escrava e o avanço da Revolução Industrial, quer dizer, quando muitos, por exemplo, o Brasil vai proclamar independência, vários países, né? Logo no finalzinho do século XIX. E a Revolução Industrial também, e toda aquela ânsia dos países europeus para criar novos mercados consumidores, né? Então teve início um processo de ocupação do interior da África, né?
E sempre o objetivo dos europeus ao ocuparem a África era adequar a exploração aos interesses dos países e que emergiam naquele momento, né? Então, é isso, quer dizer, houve um primeiro processo de ocupação que, vamos dizer, teve mais ou menos 350 anos de escravidão, né? E depois a ocupação no interior da África com a divisão com a divisão do continente europeu do continente africano entre os povos europeus. Aqui um pouco essa foto, esse slide retrata a divisão da África, né? Aí tem esse quadro aí, né? Ali tem um mapa, aqui tem um mapa africano e cada um puxando para o seu lado, né? Aí fala assim, vamos ver como é que a gente se divide isso. Esta região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, gostaria dessas com lagos e montanhas. Quer dizer, foi bem assim, né? Os europeus dividiram a África de acordo com os seus interesses, né? Então, um marco importante da divisão da África, quer dizer, uma divisão, os países europeus dividiram a África sem respeitar, né, as divisões que existiam antes da chegada dos europeus. Um marco importante é a Conferência de Berlim, que foi realizada em 15 de novembro de 1884. Né? E ela teve como objetivo organizar, estabelecer regras de ocupação da África pelas potências coloniais, né? Então, e isso resultou numa um pouco essa foto aqui expressa, né, a reunião, e isso expressou uma divisão para atender os interesses dos europeus e não os interesses dos povos africanos. Não respeitou nem a história, nem as relações étnicas e nem os familiares, né, que constituíam os povos africanos. Famílias se dividiram, povos inimigos foram agrupados, né? Então, o que acontece? Quem participou dessa divisão, dessa conferência de Berlim, lá de 15 de novembro de 1884, né? Participou Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica. Aliás, o que a Bélgica fez no Congo foi qualquer coisa. Alemanha, Itália, Dinamarca, Suécia, né? O Império Otomano, que é onde hoje nós chamamos de Turquia, né? E até os Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas depois dessa aula aqui eu vou mandar para vocês. Esse mapa aqui mostra um pouco dessa divisão, né? Então, onde está aqui de verde, ficou sobre responsabilidade da França. Esse rosa aqui, responsabilidade da Itália, que depois foram perdendo, né, o território. Esse marrom aqui, responsabilidade do Reino Unido, portanto, a Inglaterra, onde vocês conhecem como Inglaterra, né? Azul, Portugal, né? Inclusive falam a nossa língua, né? Angola, Moçambique, né? Libéria, Guiné-Bissau, e muitos dos nossos antepassados, né, vieram dessa região, tanto de Angola, né, Moçambique, Guiné, né, Serra Leoa. Tudo bem, pessoal? Então, depois aqui vocês vão poder ver essa partilha. E essa partilha não respeitou nada, né? Foi uma partilha para adequar os interesses econômicos europeus, né, a processos de acumulação, a lucro mesmo. Não respeitou o povo que estava lá. E aí essas fronteiras estabelecidas de maneira arbitrárias, né, e eles se utilizaram de latitudes e longitudes, assim, rios, montanhas,
não respeitou a história do povo, não respeitou a divisão, né, anterior à colonização, né? E essas fronteiras, a maior parte delas sobrevivem até hoje, né? E assim, apenas 15% dessa partilha, né, teve algum grau nesse processo de partilha, apenas 15% desses territórios tiveram algum grau de respeito com os étnico, com os povos, né, originários. Né? E aí a principal questão dessa separação é que essa separação da África colocou grupos, separou grupos de que tinham uma mesma identidade cultural, né, e que viviam pacificamente na mesma área, separou grupos, né, enquanto grupos étnicos diversos, né, muitas vezes rivais, foram obrigados a ficar no mesmo território, né? Então é aquela coisa, né? Dividir para governar, né? Então essa divisão separou grupos que tinham uma relação histórica de paz, né? E ao mesmo tempo colocou dentro do mesmo espaço grupos que tinham uma relação de rivalidade e até mesmo guerra. E isso gerou conflitos, né? E não só gerou conflitos por essa questão de colocar grupos que historicamente, grupos africanos, povos originários, que historicamente eram rivais dentro do mesmo território, como os europeus também fomentavam, né, fomentaram guerras, né, fomentavam essas disputas. E aí, quer dizer, isso gerou muitos dos conflitos, né? Seja conflitos no Congo, né? Entre os Tutsis e os Hutus, né? Conflitos em Angola, enfim, conflitos em vários países, né? Porque esse conflito, inclusive, ajudava os países europeus a conduzirem o seu processo de dominação econômica, né? E qual é a consequência disso? Né? A consequência disso é que, a África acabou não se desenvolvendo como outros continentes. Se você pensar que enquanto outros... Vamos pegar a primeira parte do processo de ocupação. Enquanto outros povos estavam se desenvolvendo, né, durante 350 anos, homens e mulheres negras foram submetidos à escravidão. Né? Durante 350 anos. Então, se você for pensar que enquanto italianos estavam... Vamos pegar só o caso do Brasil, né? Com todas as dificuldades dos imigrantes italianos, dos imigrantes espanhóis, dos imigrantes depois, né, alemães, mas o fato é que eles eram trabalhadores livres e tinham acesso à terra. No caso de homens e mulheres negras, foram 350 anos de escravidão e muitos, quer dizer, mesmo quando acaba a escravidão, não tem acesso, abre a porteira, né? A princesa Isabel se viu obrigada a assinar a Lei Áurea, né? Não assinou porque ela era boazinha, ela assinou porque, primeiro, a luta, foram milhares e milhares de quilombos, né? Quilombos eram os lugares quando os homens e mulheres negras saíam das fazendas, fugiam das fazendas, ficavam nesses lugares, iam para esses lugares, né, chamado de quilombo. Claro que o quilombo é muito mais que isso, né, é um local de resistência, um local, né, de luta, de construção de história, e eles, quer dizer, iam para esses lugares, resistindo a esse processo de escravidão. Mas enquanto espanhóis, italianos, né? Enfim, os diversos imigrantes que vieram para cá, esses povos estavam se desenvolvendo, mesmo com toda a dificuldade, os negros, ficaram 350 anos como escravos, né? Isso tem consequências na paisagem hoje. Isso teve consequências, porque isso ajudou a construir, digamos assim, a que essa população tivesse mais dificuldade econômica do que os outros povos, né? De certa forma, o Brasil tem uma dívida histórica com os negros, né? Porque foi o povo que ajudou a construir esse país e, no entanto, quando acaba a escravidão, não tem nenhum tipo de reparação para
né? Para homens e mulheres negras, né? E, bom, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. E depois eu quero falar um pouquinho do processo de descolonização. Mas por hora, para que vocês façam a atividade da página 127 e 128, nós ficamos por aqui. Tá bom? Um grande abraço e tchau!